Meus irmãos, a paz do Senhor. Filipenses 4, do verso 19, diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Todos. O meu Deus, amém. Pode se assentar, meus irmãos. Deus abençoe. Meus irmãos, todo ano nós estamos com a nossa campanha da provisão. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, pode ficar. Esta campanha da provisão tem sido bênção na vida de muitos irmãos. Eu confesso que eu estava meditando na palavra de Deus, e este texto muito conhecido, já ouvi pessoas pregando desse texto, eu mesmo já falei outras vezes, mas eu senti meu coração ardendo quando eu estava novamente lendo a palavra do Senhor, no capítulo 4 de Filipenses, do verso 19, que foi lido. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que precisamos crer, ter fé que o nosso Deus é o Deus da provisão. O nosso Deus é aquele Deus que supre todas as nossas necessidades. Quando a gente fala assim, nós pensamos que é só no campo espiritual. Não, também no campo material. Tanto no campo material quanto no campo espiritual. E eu quero entender e falar para os irmãos sobre isso, porque nós servimos um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Deus pode tudo. Desde a minha infância, queridos irmãos, eu aprendi que nós servimos um Deus todo-poderoso, e Ele pode fazer tudo o que lhe apraz. Quando a gente ouve a palavra de Deus, Paulo falando para os crentes de Filipos, aos filipenses, eu estava meditando bem no versículo 19, olha só o que Paulo fala. Paulo, ele fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Lá de imediato, logo de imediato, você vai observar que Paulo está falando que Deus tem as suas riquezas. Eu aprendi que toda a sorte de bênção espiritual, elas estão condensadas na mão de Deus. Daí você tem que alcançar as mãos de Deus, ter fé, para que Deus derrame sobre você essas copiosas bênçãos. Olha o que Paulo diz: que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Paulo não fala de algumas necessidades. De repente, se você estiver falando com alguém que está passando por alguma situação, alguém que está desesperado, passando por situações contrárias, e a gente vê muitas pessoas assim, Diáconis Esther, passando por situações contrárias, e pessoas vivem numa situação desesperadora. Nós estamos vivendo uma época que ou a pessoa é ou não é cristão, ou você é um servo de Deus ou você não é. Ou você tem fé em Deus, você crê no Senhor, ou você não crê. Porque estamos vivendo uma época um tanto quanto conturbada. Eu estou observando as pessoas batendo de um lado para o outro, um tanto quanto desesperadas.
E a gente começa a perguntar: será que eles não estão vendo que há um Deus Criador que pode fazer todas as coisas? Por quê? Porque nós fomos alcançados por esse Deus Criador. Daí a gente entende que este Deus Criador está batendo na porta dos corações, que esse Deus soberano, que não perde o controle, Ele está dando oportunidade ao ser humano de chegar até Ele. Tiago, meio-irmão de Jesus, escreveu capítulo 4, verso 8: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Porque as pessoas estão batendo cabeça indo de um lado para o outro, mas a palavra de Deus, ela orienta sobre em quem você deve pôr a sua fé, a sua dependência. Quando eu olho para esse texto, pastores, amigos, Paulo fala para os crentes em Filipos: olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, há uma dependência aqui, a dependência de Deus. Eu vim aprender, quando Jesus fala lá na Bem-aventuranças, bem-aventurados, os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Os pobres de espírito são todos aqueles que olham para dentro de si e sabe que com a sua intelectualidade, inteligência, sabedoria, conhecimento, não podem nada, mas olha para Deus e vê que Deus pode tudo. O pobre de espírito é aquele que olha para dentro de si, reconhece a sua pequenez. Ei, você reconhece a sua pequenez? O pobre de espírito é aquele que olha para dentro de si e reconhece a sua limitação, pastores. Porque nós estamos numa época que pessoas batendo no peito assim, dizendo que pode, dizendo que não são nada. Lá no livro de Jó, tem um texto que fala assim: olha, o Espírito Santo me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se Deus tirar o fôlego de vida, cadê você? Nós somos dependentes de Deus. Se você está aqui, é porque você é dependente de Deus. Eu gosto de falar sobre isso, meus irmãos, porque nós precisamos reconhecer a nossa limitação. Porque eu comento com isso com as pessoas: olha, quando Deus Ele olha e você se apresenta desta forma, Deus vê graça nisso, sobre aqueles que se põem como dependentes de Deus. Mas o caso interessante que eu vi Paulo falando aqui, Paulo está, na verdade, falando, isso aqui eu considero uma oração. Eu considero esta fala de Paulo como uma palavra de louvor e gratidão. É como Paulo estivesse fazendo uma oração aqui para os crentes de Filipos. Ele diz assim: olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Por quê? Paulo está adorando a Deus aqui por causa do coração grato dos crentes de Filipos. Você até observa que quando Paulo vai escrever a sua epístola aos Filipenses, não tem uma repreensão. Não tem uma repreensão, que é uma palavra exortativa para permanecer no amor fraternal. Paulo agora está batendo palma, Paulo agora está louvando a Deus, adorando o Senhor, por causa da postura dos crentes de Filipos. E imagina bem, você só vai entender isso quando você se colocar no lugar de Paulo, você tentar entender o que Paulo estava falando, por que Paulo está com o coração tão grato, meus irmãos. Quando você olha para o versículo 19, você começa: por que Paulo está com o coração tão grato assim? Porque ele começa a falar: olha, Deus recompense você, Deus abençoe vocês, Deus, segundo as suas riquezas, que Ele possa suprir as vossas necessidades em glória. Ou seja, vocês abriram o coração para mim, para a obra missionária, e em contribuição, ou em pagamento, ou em retribuição, Deus vai ver graça nisso e vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, vai abençoar toda a sua casa.
Sabe por que Paulo, ele está agradecendo os crentes de Filipos? Porque quando Paulo exorta e exalta ao Senhor, porque ele está vendo toda a prática que os crentes fizeram, tá? Mas Paulo também, meus irmãos, ele fala dos crentes de Filipos, mas ele fala dele também. Aqui ele fala dos irmãos, ele fala assim, que Deus abençoe vocês, essa atitude que vocês tiveram, porque Paulo está com o coração grato, entendendo que ele, que valeu a pena todo o esforço que ele fez na obra do Senhor, e que aqueles crentes de Filipos aprenderam realmente da palavra do Senhor, que a palavra de Deus alcançou o coração deles. Sabe por quê? Paulo está falando assim, olha, vocês abriram o coração. Em várias vezes, quando eu estava em prisões, em cadeias, até aqui quando Paulo escreve a epístola aos Filipenses, Paulo está preso em Roma, na prisão domiciliar. Imagina bem, meus irmãos, do que você espera de uma pessoa que pregou o evangelho, pregou a palavra, fez aquilo que Deus determinou, e como pagamento agora, estava preso numa prisão domiciliar, não estava com a sua liberdade totalmente. Não, o que você espera? Mas Paulo, como um homem de Deus, ele não escreve palavras reclamando, ele não escreve palavras murmurando. Não, senhores, Paulo está agora glorificando ao Senhor. Eu não sei se você tem essa condição de, no meio da luta, de no meio da adversidade, agradecer ao Senhor. As prisões dele contribuíram para o avanço do Evangelho, as prisões dele contribuíram para que o Evangelho crescesse a cada dia. E agora Paulo, meus irmãos, está falando, olha, eu agradeço os donativos, o que vocês fizeram, eu vou orar a Deus, que Deus retribua vocês, não só nas mínimas coisas, mas em tudo que vocês precisarem. Era o coração grato do apóstolo. Meus irmãos, sabe o que eu penso? Eu penso que nós também temos que ter um coração grato ao Senhor. Às vezes nós levantamos e ao invés de nós termos um coração grato, presbítero Adeildo, a gente reclama disso, reclama daquilo, reclama de tantas coisas. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a agradecer ao Senhor, porque Deus sabe todas as coisas. Um dia eu estava lendo sobre o cântico de Ana. Oh, meu irmão, Ana foi uma mulher que passou tanta dificuldade, e no final da vida, no final da história, Deus abençoou aquela mulher, e ela compôs um hino de gratidão a Deus, Diaconisa Leomi. Mas só que ela compõe, ela diz assim, olha, não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas contra o Senhor, e não saiam palavras árduas da vossa boca. Ou seja, quando ela passou pela adversidade, ela compôs um hino, ela olha para trás e diz assim, olha, cuidado, quando você passar a provação, não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, ou seja, palavras arrogantes quanto ao Senhor, porque Ele pesa tudo na balança. Ou seja, Deus está te provando, você não está entendendo, mas Ele sabe o percurso que Ele está te levando, é para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento espiritual. Você deve glorificar a Deus. Eu costumo falar com as pessoas, ei, tem um hino na harpa cristã, ao invés de você murmurar, você canta ao Senhor. Experimenta isso, sabe? Se você é daqueles que levanta murmurando, reclamando, experimenta um dia levantar, passando a prova que você está, exaltando o nome do Senhor. Sabe o que eu penso? Os céus vão se abrir. Oh, aleluia! Deus não perde o controle jamais. Você serve um Deus de provisão, você serve um Deus que te ama, você serve um Deus que não te desampara, você serve um Deus que está do seu lado. Ele diz assim, olha, eis que estou convosco, Ele não nos desampara, Ele está com a gente. Oh, aleluia. E você pode levantar sua mão para o céu e agradecer ao Senhor por este dia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de agradecer a Deus por este dia, mas eu já agradeci. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, embora Paulo agradece aos irmãos, no versículo 10 Paulo fala assim, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Paulo está agradecendo, vocês lembraram de mim,
Paulo está agradecendo aqueles crentes, sabe, meus irmãos, e eles tinham apreço por Paulo, porque Paulo foi aquele que pregou para eles, ganhou eles para Jesus, pregou o evangelho para eles. Que coisa boa, meus irmãos. Você foi alcançado por alguém que deu lugar a Jesus, deu lugar ao Espírito Santo, e olha você aqui servindo ao Senhor com alegria. Alguém gastou tempo, alguém investiu tempo na sua vida. Olha você aqui adorando ao Senhor. Paulo está grato, o coração regozijando, porque os irmãos lembraram dele. Mas eu aprendo com Paulo também uma lição, no versículo 12. Paulo está grato porque aqueles irmãos lembraram dele. Paulo está agradecendo a Deus no versículo 19 e falando que Deus vai suprir daqueles crentes toda a necessidade deles em glória em Cristo Jesus. Mas também Paulo, como crente fiel e servo de Deus, Paulo fala assim: olha, eu sei estar abatido. Paulo fala assim: olha, não que digo isto como por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo era um homem experimentado. Paulo agradece os donativos, Paulo agradece o coração aberto dos crentes de Filipos. Paulo reconhece o amor de Deus na vida daqueles irmãos. Sabe, deixa eu abrir aspas aqui. Você vai fazer algumas coisas de benevolência para com seu irmão, se você estiver direcionado pelo Espírito de Deus. Paulo fala lá em Romanos 5, verso 5, que o Espírito de Deus carrega sobre nós o amor de Deus. Se a gente é carregado o amor de Deus sobre nós, você tem condição de amar esse irmão. Ele pode ter defeito, pode ter tudo, mas você ama ele, porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Oh, aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor por essa verdade. Agora no versículo 8, Paulo fala assim: olha, eu agradeço muito vocês, mas eu sei estar abatido. Aí eu começo a me perguntar: o que é ser estar abatido? Qual é a postura que eu tenho que ter quando eu passo por momentos de dificuldades? O que você faz quando as tempestades se levantam contra você? Quando as adversidades se levantam? Paulo ele fala assim: olha, eu sei estar batido, sei também ter abundância. Paulo fala assim: em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Ao começo a perguntar: o que é ser estar abatido? Paulo está falando assim: olha, eu não me prendo em circunstâncias. Eu sei que o que eu estou passando é momentâneo, mas do outro lado desse mar tem um Deus que está me esperando e me guardando. Quando Paulo ele fala assim: eu sei estar batido, porque ele sabe que a luta é um momento, e que a luta também, as adversidades, são coisas que vão fazer para chegar na sua vida e vai treinar você, vai capacitar você. E a minha fala esta noite é para que você tenha uma postura diferente em relação à sua adversidade. A minha fala nesta noite é que você tenha uma postura diferente em relação à perseguição que você está tendo. A minha fala nesta noite é que você exalte ao Senhor pelo momento que você está passando. Glória a Deus. Por quê? Porque você está sendo provado. E quando você é provado, Deus está permitindo você ser provado. E quando você entra na aprovação, você sai de forma diferente. Você entra um menino e sai um homem de oração. Você entra um menino imaturo, inexperiente, mas você passa a prova e olha para trás e você vê que você não está sozinho. Paulo fala assim: olha, eu sei ser abatido, porque eu já passei por isso. Eu sei quem eu tenho crido. O meu Deus que eu sirvo, Ele nunca vai me deixar sozinho. Ei, levante a sua mão para o céu. Eu quero profetizar na sua vida dizendo: você não está sozinho, tem um Deus do seu lado. Aleluia. Salmo 34, verso 7: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o tema e o livra. Deus está com você.
Essa é a certeza. Por isso que a gente fala assim: nós estamos na campanha da provisão. Na campanha da provisão não vai faltar alimento da tua casa, não vai faltar a bênção sobre a tua família, não vai faltar a provisão de Deus na sua vida. Pastor Vinícius, o negócio, a porta está fechada. Mas vai se abrir em nome de Jesus. Vai se abrir em nome de Jesus, porque o Deus que eu sirvo, meu irmão, Ele é o Deus que faz milagres. Ele é o Deus que realiza os grandes sonhos. Aleluia. É bem verdade, irmão. Quando a gente fala da provisão, Deus vai prover até coisas materiais, é claro, porque Deus, Ele olhou para o seu coração e sabe que você não está esperando Ele só nessa vida. Você não quer só bens materiais, não. Você não quer isso, não. Você serve a Deus com alegria. Em consequência disso, Deus abre a porta, escancara a bênção de Deus sobre a sua vida. Então você faz posse disso, porque é o Deus que você serve. Eu tenho certeza, se a gente facultasse, pastor Fábio, a oportunidade para as pessoas aqui, porque aqui nessa igreja tem muita gente sendo abençoada por Deus, muitos milagres a gente iria ouvir. É porque não dá tempo, não tem condição. Já pensou se a gente facultar a oportunidade de todo mundo aqui que tem milagre, que tem para contar? Que hora que esse culto vai acabar? Que hora que vamos para casa, né? Mas a realidade, Graça, é que Deus está fazendo uma grande obra. E quando Paulo fala assim: olha, eu sei estar abatido, meu irmão, ele não fala que quer ser abatido, não, de forma alguma. Paulo não é aquele crente masoquista, não, ele não quer ser abatido. Um dia eu estava falando com o pastor Fábio, meu pai me falou um negócio que eu ri muito na época. Meu pai falou assim: Vinícius, quando eu estava no determinado, lá na atividade, um irmão, eu cheguei, ajoelhei, daqui a pouco o irmão ajoelhou na frente, o irmão começava a orar: Senhor, manda a luta, manda aflição, manda problema. Meu pai falou: Jesus. No final meu pai chamou ele: irmão, a vida já está difícil, por que você está pedindo isso? Mas Paulo fala assim, olha, Paulo fala assim, ele não quer ser abatido, mas ele fala assim: eu sei estar, porque se vier para você a tempestade, você está firme no Senhor. Eu estava falando hoje à tarde que o crente é diferente. O crente não põe armadura. Paulo ensinou isso lá no livro de Efésios. O crente não veste a armadura espiritual para ir para a batalha, não. Você já fez essa leitura das armaduras espirituais? Paulo não fala que tem que vestir a armadura para ir para a batalha, não. Não fala. Paulo fala que você tem que vestir a armadura como prevenção, porque você não sabe quando o seu inimigo vai procurar te atacar. Mas se levantar, você está pronto. Se levantar, você, ao soldado de Cristo, ao exército do Senhor. Aleluia. Paulo fala assim: eu sei estar abatido, eu não quero, mas eu sei, porque quando eu estou abatido, eu não vou querer tomar veneno, eu não vou querer me matar, não. Eu vou estar presente na presença do Senhor. Aleluia. Eu vou querer estar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há uma fartura de alegria. Aleluia. É na presença de Deus que você vai estar. Pastor, eu quero dar cabo na minha vida. Não faça isso não. Ao invés disso, você dá lugar para Deus na sua vida. Você vai ver como que essa nuvem preta vai sair da sua casa. Você vai ver como que as coisas vão mudar. Você vai ver, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Paulo fala assim: eu sei estar abatido. Paulo agradece, irmão. Paulo não é aquela pessoa que fala assim: eu quero os donativos, vocês estão me deixando aqui. Anota bem. Paulo estava em uma prisão domiciliar. Aí você começa a observar o quilate espiritual desse homem. Você começa a experimentar, começa a observar o peso espiritual desse homem. Ele agradece o donativo levado por esqueci o nome do homem aqui, que é muito difícil. Ele agradece os donativos, Epafrodito. Ele fala que Epafrodito cumpriu a missão, não foi antes do tempo, deu tudo certo. Mas ele fala assim: olha, muito obrigado, porque isso chegou como um cheiro suave diante de mim. Sabe quando você faz o bem para alguém
isso é recíproco, isso vai chegar até você. E o que Paulo fala no versículo 19 é quando os irmãos fizeram bem para ele, o desejo dele era que Deus retribuísse em glória por Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? Você talvez não entenda porque as coisas estão dando certo na tua casa. Você abriu mão, você ofereceu o seu coração, você foi generoso. A generosidade, meu irmão, abre porta que você nem entende. Oh, aleluia! Quando a gente ajuda no mantimento da igreja aqui, nas cestas de alimentação, as portas se abrem para você. Você já observou quando você faz um bem desse, parece que te dá uma alegria na alma, uma sensação de dever cumprido. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo comunicando com você. É assim que tem que ser. Aleluia! Daí você não observa, talvez você não imagina, no campo espiritual, o reflexo que isso vai acontecer. No campo espiritual, o reflexo quando você ajuda missões, quando você ajuda alguém. Um dia Jesus olha para os seus discípulos, ele fala assim: olha, eu estava nu e vocês não me deram de vestir. Eu estava com fome, vocês não me deram de comer. Estava preso, vocês não me foram me visitar. E eles começavam a indagar um para o outro: quando é que Jesus esteve nessa situação? Eles não estavam entendendo. Jesus não estava falando literalmente. Não, Jesus não estava falando literalmente. Não, de forma alguma. Mas Jesus estava falando: olha, quando você estende a mão a alguém, quando você faz o bem para alguém, eu vejo graça nisso. Você pode levantar sua mão e adorar o Senhor. Meus irmãos, olha para cá. E Paulo então ele fala assim: olha, sei estar batido e também sei ter abundância. Porque isso aqui é um tanto quanto interessante. Porque tem pessoas que quando estão abatidas, eles ficam arrasadas. Não dá a paz do Senhor para você, não vem na igreja. Não, mas é aqui que é o lugar da bênção. Mas é aqui que é o lugar da vitória. E Paulo fala assim: olha, sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí no versículo 13, Paulo fala algo para aqueles irmãos, escreve para aqueles irmãos. Ele fala assim: olha, tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você sabe por que você está tendo vitória? Não é por causa da sua força, não é porque você tem um anel de formatura. Não. Você está sendo vitorioso, sabe por quê? Porque em Jesus você pode tudo. Se não for Jesus na sua vida, você não consegue nada. Mas se Jesus estiver na sua vida, você pode bater no peito e dizer assim: olha, pastor Vinícius, eu vou romper as muralhas, eu vou enfrentar a situação, eu vou vencer, porque Jesus está comigo. E Paulo disse isso. Paulo fala assim: eu estou preso agora, mas eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque eu preguei Ele, eu vivo com Ele, e Ele vai me tirar daqui. Sabe o que é isso? É fé inabalável. E meus irmãos, uma palavra interessante. Aí eu começo a me perguntar: por que Paulo estava com o coração tão grato? Porque Paulo escreve de forma tão generosa para os crentes de Filipenses. Aí você fala: mas por que Paulo estava com o coração tão grato? Simples. Ele entendeu que o preço que ele pagou por ter ido à Macedônia, aberto mão de tantas coisas, ele viu que teve efeito. Porque se você pega a história, você vai ver que Paulo queria pregar o evangelho na Ásia, porque ele fez o cronograma, o programa de viagens missionárias. Mas o crente que ele é guiado por Deus, meus irmãos, ele não faz o que ele quer. Quando Paulo faz o projeto, está escrevendo tudo certinho, conversa com seus amigos missionários e define: vamos à Ásia.
A Bíblia fala que o Espírito Santo impediu. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo sabia o local da maior necessidade, onde tinha um povo carente precisando dele. Paulo tenta ir para outro lugar, o Espírito Santo impediu. Mas Paulo era um homem de sensibilidade espiritual. Meu irmão, olha para cá. Não tente fazer quando Deus fala não. Não prossiga quando Deus manda você parar. Não dê um passo sequer se Deus não mandou e não permitiu, porque o preço pode ser caro. Mas se Deus abrir a porta, você pode passar até adversidade lá, mas tem a presença de Deus na vida, a vitória vai ser certa. Pastor Vinícius, é verdade. Você observa que quando Paulo tenta ir para a Ásia pregar, não é para a Ásia. Deus lhe direciona a Macedônia, outro lugar. Paulo faz a sua viagem, entendendo que o Espírito Santo estava conduzindo. Teve um sonho no varão macedônio, o Espírito Santo esclarecendo tudo. E daqui a pouco ele vai. Quando ele chega na cidade, uma pequena colônia, ele começa a buscar um lugar para orar. Eu estou falando como Paulo alcançou esse povo aqui, os filipenses. Foi para um lugar para orar. Quando Paulo chega naquela cidade, ele não procura visitar um, visitar outro, não. Paulo vai buscar, chama a sua equipe missionária e vai buscar um lugar para buscar a Deus, para orar. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, tem resposta de Deus. Daqui a pouco Paulo começa a ver umas mulheres, se aproxima, começa a falar do Evangelho. Uma mulher vendedora de púrpura chamada Lídia, cria em Deus. Paulo falou, sentiu no coração algo queimando na vida dela pela palavra de Paulo, e ela levanta a mão e aceita o Evangelho. Aquela mulher insiste que Paulo para ficar na casa dela. Paulo e a sua comitiva missionária, e Paulo começa a pregar a palavra. Daqui a pouco Paulo sai, e tinha uma menina que dava lucro aos seus senhores, que tinha um espírito de adivinhação. E olha como que o diabo é estrategista. Paulo e a sua comitiva passavam na rua Pastor Fábio, e aquele espírito maligno que atuava naquela moça falou a verdade. E agora? Falou a verdade. Esses homens que estão passando são santos homens de Deus. Mas meu irmão, o diabo é estrategista. Paulo, perturbado, ficou inquieto. Deus falou no coração dele, e ele vai, repreende o espírito de enganação. Aquela menina é liberta, fez a obra de Deus. O que a gente faz quando Deus usa a gente? O que acontece quando Deus usa a gente? A gente fica tão feliz, não é? Oh, que legal! Talvez alguns esperam um reconhecimento. Outro dia eu estava falando que a gente era novo aqui da igreja, a igrejinha pequena, nesse lugar. Eu não consigo me situar, mas nesse lugar, eu me lembro que o pastor Gideão, quando a gente era novo, pastor Fábio era presidente da mocidade, a gente tinha uma oportunidade para falar, para pregar, todo mundo novo. Pastor Gideão era a nossa referência, e a gente acabava de falar, movimentava o povo, aí a gente passava assim, esperava o pastor Gideão dar um tapinha nas costas em um elogio. Pastor Gideão, ele, sério? Dava confiança não, sério? E a gente reclamava, pensava que isso podia, mas eu entendi. Deus estava usando o pastor Gideão, não é para formar menino. Menino gosta de tapinha nas costas. Menino, criança gosta de tapinha nas costas. O pastor estava ensinando a gente a ser homem de Deus. Aleluia. Menino, depois que prega, quer um tapinha nas costas, dizendo, você foi bem. Não, meu irmão, eu costumo dizer que isso aqui não tem nada glamouroso. Isso aqui tem responsabilidade, tem açoite, tem prego, tem aperto, tem cruz. Mas, meu irmão, deixa eu dizer para você,
mas também tem gratidão ao Senhor. Os céus que Deus está, responde favorável a você, e Deus estende a mão sobre você, porque Deus está usando você, a obra está sendo feita por você, Deus está olhando e vai te recompensar. Mas aqui no mundo, aqui na terra não. A gente olhava, outro dia eu contei esse testemunho para alguém, a pessoa riu. Esperávamos um tapinha nas costas, e o pastor Gedeão, mas eu sei, como um homem que estava preparando a gente, ele sabia que não estava preparando um menino para a obra dele, era um homem para fazer a obra dele. Você pode levantar sua mão para o céu, você pode adorar o Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Santo Espírito aqui. Sabe, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você de forma poderosa. Deus quer usar você como você nunca foi usado. Aleluia. Para desbravar lugares que precisam ser alcançados pelo poder do Evangelho. Oh, aleluia. E eu volto à palavra, meus irmãos, preparando para terminar. E quando eu olho aqui, meus irmãos, o que sobrou para Paulo? Não sobrou reconhecimento. Paulo poderia agora, essa menina foi liberta, sabe o que sobrou para ela, presbítero Adeildo? Sobrou para ele? Chamaram aqueles homens, os maiorais, prenderam Paulo e a sua comitiva, bateram naqueles homens, prenderam aqueles homens como o pior dos malfeitores, encerraram na prisão. Mas sabe uma coisa? O crente, quando está na direção de Deus, até na prisão Deus faz a obra. Aleluia. Paulo na prisão, daqui a pouco começam a adorar o Senhor, louvar o Senhor na prisão. Ei, você tem capacidade no momento da sua adversidade, lá na prisão, daquilo que simboliza a sua luta, a sua prisão, exaltar o nome do Senhor. Se eu fosse você, exaltava o nome do Senhor lá no seu problema, lá na sua luta. Por quê? Porque aquele que está lá no céu vai ouvir o seu clamor. Ele não falha, ele não mente, ele não falha, ele não está surdo, não. Ele ouve, ele está atento à oração que você está fazendo. Diz a Bíblia que Paulo então clamava, ele e a sua equipe missionária. E olha Deus abrindo a cadeia, olha Deus fazendo a obra. E o carcereiro, deram a ordem para o carcereiro: olha, não descuide desse homem, são a pior espécie que tem. O homem então colocou Paulo lá no pior lugar, no lugar mais guardado. Eles oraram a Deus, as prisões foram abertas. E quando aquele homem vai acordar, ele vê que as portas das cadeias estão abertas. Sabe o que ele faz? Ele arranca da espada e ele procura se matar. Quando ele vai tentar se matar, Paulo brada: ei, não faz isso não, nós estamos aqui, nós não saímos. Sabe qual foi a resposta daquele homem? Aquele homem fica tão apavorado com tudo aquilo. Sabe o que é que ele deseja? O que é que eu faço para receber esta palavra, esse evangelho? O que é que eu faço para ser salvo? Aleluia. Sabe por quê? Paulo resolveu pagar um preço. Aí Paulo pagou o preço. Qual foi o resultado? A conversão de muita gente. O evangelho crescendo. Aí, meus irmãos, eu olho o porquê de um carinho que Paulo tinha para com esse povo. O preço foi pago, e foi pago muito alto. Mas sabe o que aconteceu? Valeu a pena sofrer, valeu a pena pagar o preço. Eu não sei como você pensa sobre isso, mas o sofrimento que Paulo teve valeu a pena, valeu todo o esforço. Aí quando Paulo olha para aqueles crentes, Paulo preso, escreve, ele fala assim: olha, o meu desejo é estar com vocês. O meu desejo é estar com vocês. O meu desejo é estar cultuando a Deus com vocês. Mas eu não posso. Mas Paulo glorifica o nome do Senhor.
porque a palavra que ele pregou fez efeito nos corações. Sabe uma palavra que eu tenho? E eu vou liberar uma palavra. A palavra que eu vou liberar é que Oxalá, quando a gente pregasse, pode não ter nenhuma manifestação, pode não ter pessoas caindo no poder de Deus, manifestações pentecostais como a gente sempre vivencia, pode não ter, mas oxalá que você, ouvindo a palavra, saísse daqui dizendo assim: eu vou mudar minha vida, eu vou ser melhor, eu vou crer no Deus da provisão, eu vou crer no Deus do sobrenatural, porque o Deus da provisão fala sobre isso, o Deus do sobrenatural, o Deus que pode todas as coisas. Daí eu encerro a palavra dizendo para você: Deus quer te levar a níveis profundos. Fala para o irmão que está ao seu lado: ei, Deus quer te levar a níveis profundos. Fica de pé se você pode. Aleluia. Oh, aleluia. Deus quer te levar a níveis profundos. Pastor, Deus quer me levar, Deus quer te levar a níveis profundos. Deus quer ver algo em você. Deus quer ver mudança no seu interior. Sabe, Deus quer fazer coisas tremendas. Você não pode ser um crente que se desespera, porque eu volto a falar sobre o versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Não são algumas, não são algumas. Eu profetizo nessa noite em nome de Jesus que Deus vai suprir, não são algumas necessidades, Deus vai suprir todas as necessidades. Mas pastor, como é que funciona isso? Fé. Você creia num Deus que pode tudo. Fecha os teus olhos, se você pode. Eu queria pedir um dos pastores que estão aqui do meu lado para estar orando por você. Um dos nossos companheiros, pastor Carlos Augusto. Eu não sei como você veio aqui essa noite, mas eu sei que você deve ter um coração grato ao Senhor. Você deve acreditar que o Deus que você serve, Ele pode todas as coisas. Tenha um coração grato, abre o seu coração para Deus. Ele pode suprir todas as vossas necessidades. E comparando a exemplo dos crentes de Filipe, dos filipenses, seja grato ao Senhor, seja grato à obra do Senhor, seja grato àqueles que alcançaram você pelo Evangelho, que ganharam você para Jesus. Seja grato à igreja que você congrega. Seja grato às mensagens que você ouve. Seja grato à oportunidade que Deus te dá para estar aqui nesse lugar. Outro dia, eu estava vendo um problema que aconteceu lá na Filadélfia, Pensilvânia. Meus irmãos, que tragédia. O povo em pânico. Seja grato ao Senhor. Sabe, porque às vezes a gente reclama tanto das coisas, pastores, e não temos um coração grato. Sabe o que eu quero dizer para você? Seja grato. Comece agora. Levante a sua mão para o céu assim. Fica a sua mão lá no alto assim. Isso. Seja grato ao Senhor. Eu não sei se você tem uma palavra para liberar para Deus agora. Eu não sei. Eu não sei se você tem uma palavra para falar para Deus. Eu tenho. Eu queria te exortar nesta noite para você falar algo para Deus agora, mas que não saia, que não seja a expressão
de mera palavra, não, que seja a expressão que saia do âmago da sua alma, porque é isto que é adoração, isto que é louvor, isto que é gratidão a Deus. Sabe, eu acredito, com as suas mãos ainda levantadas para o céu, eu acredito que Deus vai fazer milagre a partir de agora. Eu acredito, pastores, que Deus vai fazer milagre a partir de agora. Eu acredito que esse período de 2025, da nossa campanha da provisão, os céus vão se abrir. Deus vai rasgar o céu a seu favor. Haverá provisão na sua casa. Não vai faltar nada na tua casa. Você pode ficar tranquilo que seu filho não vai morrer de fome. As portas vão se abrir para você. Emprego, você vai procurar, vão procurar você para te empregar, para te dar oportunidade de trabalho. A sua empresa vai decolar, a sua vida vai prosperar. Mas não se esqueça de vir nesse altar e agradecer aquele que abriu a porta para você. Ei, você pode falar alguma coisa linda para Deus aí agora? Ei, você pode falar. Você tem algo de gratidão para liberar para o Senhor? Você tem alguma coisa para liberar ao Senhor? Isso, eu quero exortar você para fazer isso. Ao invés de ter murmuração nos seus lábios, você vai trocar essa murmuração e vai falar: Deus, a partir de agora eu entendi, não vai sair palavra de murmuração dos meus lábios. Eu vou exaltar o nome do Senhor. Eu vou atrair o milagre do Senhor para a minha vida. Eu vou atrair as bênçãos do Senhor. Oh, se você vai, pastor Carlos, por gentileza, abençoe esse povo aqui, pastor. Oh, abençoe esse povo. Não só os que estão aqui, os que estão em casa também. Porque tem muita gente aqui com a gente adorando o Senhor nessa segunda-feira. Olha, uma plena segunda-feira, esse povo em peso aqui. Sabe o que é isso? Porque querem mais de Deus. Ainda que a sua mão levantada, pastor, libera aí, ora para esse povo. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Deus, nós estamos aqui nesta noite para te agradecer, para te louvar e agradecer o teu nome santo e poderoso. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Só Deus sabe, só Tu sabe, Senhor, o que nós passamos, o que nós passamos a cada dia, e o Senhor tem estado conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos levantando, Senhor. Quantos projetos do mal, quantas setas do diabo contra as nossas vidas, mas o Senhor tem nos guardado com o teu escudo poderoso, Senhor, colocando anjos, Senhor Deus, nos protegendo, e tem guardado a nossa família, a nossa casa, o nosso emprego. Senhor, tem guardado a nossa saúde, e nós podemos agradecer ao Senhor e entendermos, Senhor, que o Senhor tem nos sustentado a cada momento. Pai, aqueles que não entendem isso agora, aqueles que até agora não entenderam que o Senhor tem sustentado, Senhor, abre o coração e os olhos dessas pessoas para entender que só estamos aqui pela Tua graça e pelo Teu amor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui nesta noite te agradecendo. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença na nossa casa. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença na nossa vida. É andando e caminhando, Senhor, nos sustentando, nos fortalecendo. Uns caem, outros levantam, mas nós ficamos de pé, porque a Tua presença é fiel para conosco. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, e nós te louvamos, nós te engrandecemos. O Teu nome é maravilhoso, a Tua presença é grande, a Tua presença é maravilhosa. O Senhor é poderoso. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam amém.